que é o lipedema, né? O lipedema é uma doença vascular, uma doença inflamatória e uma doença hormonal. Então, ele é esse compilado de coisas, né? E as pessoas, às vezes, elas não sabem separar. Essa questão de não sabia que tinha, a estatística diz que aproximadamente 9 milhões de mulheres do Brasil Exato. sofrem de lipedema e não E sabem. não sabem. Eu sempre brinco, eu falo assim, mulher, se seu intestino não tá bom, esquece, entendeu? Não tem pra onde correr. Todo dia você descobre o que é o lipedema. Hoje o lipedema é isso. Amanhã é totalmente diferente, né? Bem-vindo a mais um episódio do Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify, onde nós temos a preocupação de trazer o que há de mais novo na área da saúde, de mais novo na tecnologia. E hoje a gente vai falar de um tema super atual, que está extremamente na moda, que é o lipedema. Para isso, nós convidamos a doutora Amanda Noronha, que é nutricionista, especialista no assunto, especialista em saúde intestinal e microbioma. E, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado por fazer essa visita para a gente aqui. E faz uma gentileza, fala um pouquinho da tua área de formação, da tua especialidade e se apresenta para quem nos ouve. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Amanda. Minha especialização é em psiquiatria nutricional, gastroenterologia e intestino, né? E pesquiso doenças inflamatórias relacionadas ao intestino. E eu vim parar no lipedema de paraquedas, né? Tratando a microbiota, modulando essa parte de inflamação intestinal, eu vim parar no intestino por conta disso. Atualmente eu trabalho como equipe especialista em lipedema, né? E faço essa parte clínica também de nutrição. Conta porque essa história é boa. Você comentou, antes da gente começar aqui, que entrou na área de lipedema porque via os teus pacientes, onde você trabalhava a modulação intestinal, melhorando de sintomas de lipedema, né? Exato. Elas vinham sempre com aquela queixa de não conseguiam perder peso, né? Que é um clássico do lipedema, essa dificuldade de perder peso, né? Elas vinham buscando emagrecimento, né? Amanda, eu tô com sobrepeso, eu quero emagrecer, mas meu intestino não funciona. Então, já leva para essa parte, né? O intestino que não funciona, eu sempre falo, a pessoa não emagrece, né? Uma pessoa inflamada, ela não consegue fazer essa mudança na sua composição corporal. E daí eu iniciei pelo intestino, fazendo a modulação, eu sempre falo os órgãos de limpeza e detoxificação, intestino e fígado, e eu comecei a ter resultados, assim, incríveis. Fotografando, eu vi a redução da perna, aquele aspecto de casca de laranja, eu tinha algumas pacientes que elas tinham aquelas pintinhas na perna que pareciam alergia, e não eram, né? Modulando isso foi diminuindo muito. E daí elas vinham com sensação de pernas pesadas, dores. Só que nós associávamos isso à obesidade, celulite, e as queixas foram desaparecendo, elas foram reduzindo muito, melhorando a composição corporal delas, né? E daí que eu fui entendendo, eu fui mostrar daí a foto para um vascular, né, que nós conhecemos, e ele falou assim, poxa, Mandinha, isso daí é lipedema, você não sabia? Eu falei, não sabia que era lipedema. E daí que eu fui mais a fundo estudar e conhecer o lipedema. Então, o lipedema, ele apareceu para mim por conta do intestino. Não foi ao contrário, né? Vou tratar o lipedema, não. Comecei tratando o intestino e cheguei no lipedema. Não, e interessante porque você comentou, né, que existe a confusão com a celulite, a confusão com a obesidade, também com a retenção hídrica, né? Muito. E de fato, o lipedema, ele é uma doença inflamatória. Ele é uma doença inflamatória. O que é o lipedema, né? O lipedema é uma doença vascular, uma doença inflamatória e uma doença hormonal. Então, ele é esse compilado de coisas, né? E as pessoas, às vezes, elas não sabem separar lipedema, obesidade e o linfedema também, né? Então, as meninas, às vezes, falam assim, será que eu tenho lipedema? A diferença é, o lipedema, ele é acúmulo de gordura desproporcional. Só que ele acomete sempre a partes específicas, né? Culote, coxas, panturrilha, tem na parte dos braços também, né? A obesidade não, já que ela acúmulo de gordura na circunferência abdominal, nós temos uma gordura visceral aumentada, e o linfedema é uma doença da linfa, né? Dessa parte linfática. E acomete geralmente é um membro só, e você pode ver que é bem desproporcional. Pega o pé, pega só a panturrilha, então a gente tem que saber distinguir para ter uma conduta também de tratamento. E mais comum em mulheres, e a partir de que momento que as mulheres têm que ficar mais atentas para o surgimento do lipedema? Mais comum em mulheres, mas acomete homens também. Mas é difícil, é mais raro, né? As mulheres, elas têm que ficar atentas em 3 períodos principais da vida, né? Que nós falamos que é aquela alteração estrogênica, né? A flutuação hormonal, os hits de estrogênio. A menina menstruou, né? Alterou essa parte hormonal, pode ser um gatilho para o lipedema, ou ela engravidou, a gestação também altera toda essa parte hormonal, é um gatilho para o lipedema, ou quando nós vamos pensar em climatério e menopausa. Então, não tem
como fugir. Daí você fala assim, mas isso é genético, é hereditário? Sim, é genético também, só que o lipedema a gente pode considerar como se fosse uma doença hormonal. É um gatilho, né? Óbvio que o estilo de vida também influencia muito, né? Se você tem um estilo de vida saudável, você pode conduzir e nunca pode despertar esse gatilho. Mas se você já vem desde menina, né? Menstruou e essa alimentação que nós temos hoje em dia, né? Que é muito fast food, né? Muito aditivo, aí sim já tem que ficar atenta. E há poucos anos atrás mal se falava de lipedema, né? E Mal se lipedema falava. era praticamente uma condição inflamatória tratada exclusivamente pelo vascular. E de um tempo para cá, esse assunto acabou ganhando bastante fama, bastante impacto, e eu acredito que a multidisciplinaridade trazida pela medicina integrativa também ajudou muito nisso, né? Muito, muito, muito. Na verdade, pesquisam lipedema já desde 1930, 40. Só que nós temos o CID agora desde 2021, 2022. Então, olha quantos anos, né? Antigamente, eles tratavam exatamente como a obesidade, né? Então, você via aquelas mulheres com aquela dificuldade já de locomoção, né? Já naquele estágio 5, eles viam isso como obesidade. Daí que veio essa equipe multidisciplinar com esse olhar mais atento, né? E graças às mídias sociais também, né? Que nós tivemos agora algumas meninas que tiveram essa voz, né? Que elas falaram, gente, finalmente eu descobri que eu tenho lipedema, né? Que eu queria emagrecer, aquela frustração total com o seu corpo, distorção de imagem, que daí agora o lipedema ele está visto, mas não é uma doença da moda. Isso já é muito antigo, só que ninguém tinha esse diagnóstico, né? Conclusivo. E aí essa questão de não sabia que tinha, a estatística diz que aproximadamente 9 milhões de mulheres do Brasil Exato. sofrem de lipedema e não E sabem. não sabem que tem lipedema, entendeu? É uma dor na perna, que elas acham que é porque ficar o dia todo em pé, né? Então elas pensam que é isso, ou pensam que é muita celulite. Gente, eu tenho muita celulite. Não, tenho muita dificuldade para perder peso. Ah, não vai dar certo, é obesidade, não. E hoje em dia, os profissionais eles precisam se atualizar, porque tem muitas pacientes com lipedema tratando como se fosse obesidade. Então elas ficam frustradas no diagnóstico. E esses são os principais pontos de atenção, Os principais pontos de que é atenção. dor, Dor, acúmulo de gordura. acúmulo de gordura, não somente a dor, aquela paciente com lipedema, ela tem uma dificuldade de ganho de massa muscular. Então, ela já vem com essa sarcopenia, né? E tem muitas pacientes com lipedema que elas não têm essa alteração de peso. São magras, são as falsas magras que também nós precisamos olhar com essa atenção. Treina, 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 tem uma dificuldade, né, de ganho de massa muscular, vamos olhar por esse lado também. As meninas com lipedema, elas já vêm, eu falo que elas já chegam um pouco, assim, frustradas e cansadas. Porque elas já passaram por todos os estágios, elas nunca conseguiram ser ouvidas e acolhidas, né? Então tem essa parte hormonal, a gente também tem que levar muito em conta essa parte psíquica delas, né? Por conta do intestino. É uma doença inflamatória. Então os nossos neurotransmissores também eles já não estão funcionando corretamente. Então elas já vêm sempre mais abatidas, sempre mais abatidas. E quem tem lipedema tem celulite, quem tem celulite tem lipedema. Não necessariamente, não necessariamente, entendeu? A maioria das meninas que vêm com histórico de lipedema, você enxerga aquela perna já, aquela casca de laranja gritando. Às vezes, a celulite, a diferença é porque a celulite às vezes ela não dói. Só se tá muito inflamada, a sua celulite vai doer. Mas você pode tocar na coxa da paciente que tem lipedema, a pele já é mais gelada, entendeu? Isso você também consegue diagnosticar. E você faz uma palpação assim mesmo, você aperta, você sente os nódulos, né? Aqueles nódulos de gordura, a gente pensa na fibrose. Então, são diagnósticos totalmente diferentes. Elas não têm sensação de pernas cansadas, elas não têm dores, às vezes a perna fica vermelha, às vezes a perna esquenta, a perna é fria, então é totalmente diferente. Voltando aqui para a questão da doença inflamatória. Uma doença inflamatória crônica, Uhum. né? Acho que a Testify ela tem um grande esforço aqui em vários dos testes que nós oferecemos e disponibilizamos, eles são testes voltados exatamente à redução da inflamação. Alguns parceiros nossos que são vasculares e trabalham na área do lipedema, eles são extremamente fortes na área das hipersensibilidades alimentares. Né? Então, para todo paciente que entra com suspeita de lipedema, um dos primeiros testes, uma das primeiras ferramentas que eles utilizam é a análise de hipersensibilidade alimentar. Esse teste também faz parte do teu protocolo? Faz. E eu vou até agora inverter a ordem, né? Mas isso é uma conduta minha. A microbiota tem um papel fundamental. O seu teste de microbiota aqui, ele faz toda a diferença, todo o norte para você conseguir conduzir seu paciente, porque ali nós já entendemos a serotonina, né, que nós precisamos muito, os marcadores inflamatórios. Eu sempre faço assim. Vamos começar pelo intestino, vamos fazer a leitura da microbiota desse paciente e a partir disso nós vamos aplicar o de hipersensibilidade. Por quê? O lipedema ele não tem cura, é uma mudança de estilo de vida, entendeu? Então é um tratamento constante. Eu começo pelo intestino e vou aplicando hipersensibilidade, né? A gente fez, modulou o intestino, vamos ver agora a hipersensibilidade. Daqui a alguns meses, vamos repetir a hipersensibilidade de novo. Porque como é uma mudança de estilo de vida,
dia, é um tratamento contínuo, entendeu? Então, eu já inverto essa sua ordem. Mas um combina com o outro totalmente, entendeu? Só que vamos pelo intestino, porque daí nós temos toda essa parte de inflamação, vamos conduzir sono, gerenciar estresse, toda essa parte, e daí nós vamos acompanhando com hipersensibilidade. Eu acabo entrando muito em brigas, né, de o que vem primeiro, né, a acessibilidade ou a microbioma, né, o estudo da microbiota. E eu sempre venho com a visão de que a hipersensibilidade ela dá um retorno mais rápido na percepção do paciente. Então, o paciente que não sabe o sintoma que tem, né, e não associa especificamente com o consumo de algum alimento, ele, quando faz a análise e a restrição alimentar para esse alimento, ele percebe geralmente na primeira ou segunda semana alguma diferença. Agora, imagino que para o paciente, onde já existe uma suspeita clínica para uma condição específica, como o lipedema, faça total sentido já ir direto para a modulação. Sim, porque assim, não se trata de fazer um déficit calórico, né? Não se trata de fazer atividade física, né? Então, o lipedema, assim, eu sempre falo, todo dia você descobre o que é o lipedema. Hoje o lipedema é isso, amanhã é totalmente diferente, né? Então, nós temos que começar assim, porque tem pacientes que respondem muito bem com algumas exclusões, outras não, entendeu? Então, a gente tem que pensar por conta, não somente dessa parte alimentar, mas essa parte hormonal também. Então, o do intestino, ele casa, assim, perfeitamente. E daí eu acompanho com hipersensibilidade. E o incrível, né? Como a saúde intestinal influencia na saúde mental, na saúde hormonal e em todos os outros eixos. Né? Em todos. É a base de tudo, né? É o centro de tudo. Eu sempre brinco, eu falo assim, mulher, se seu intestino não tá bom, esquece, entendeu? Não tem pra onde correr. Ou a gente começa por aqui, ou você não vai conseguir caminhar, né? Não somente no lipedema, mas pra tudo, tudo. Qual a diferença mais gritante que você vê na microbiota pré e pós intervenção no lipedema? Olha, quando essa paciente ela chega, né, nesse quadro inflamatório, primeiro, elas não conseguem absorver nada, né? Daí você sempre vê assim, não tem produção de serotonina, os marcadores inflamatórios gritando, interleucina 6, aquele colesterol, a gente pensa no PCR, e elas já chegam assim apáticas, apáticas. Daí quando você mostra, fala assim, gente, eu sempre falo assim, vamos olhar o seu cocô. Quando você abre o seu diário, né, você recebe o seu laudo, daí você começa a modular, elas renascem. Porque daí você vê, tipo assim, falta um ômega 3, então é muito completo. Gente, falta um ômega 3, vamos colocar ali, cadê sua produção de butirato? Não existe, entendeu? Elas vêm assim, tipo, parece que é uma tela preta. Daí quando você tem esse laudo, parece que abre a janela, entendeu? Então elas se transformam, elas ficam muito felizes. Falam, Amanda, é tudo isso? Eu falo, é tudo isso. Entendeu? Então não era somente colocar, era retirar tudo isso pra você entender, realmente, sabe, vamos limpar a casa. É curioso, né? Porque você mencionou o ômega 3, e o ômega 3 tem sido usado praticamente unanimemente em todas as intervenções terapêuticas, né? E nós também passamos a analisar o índice do ômega 3 e ômega 6. E a gente repara com as análises, né, consegue ver nos resultados da bioestatística disso, que na grande maioria dos casos, sim, a suplementação é necessária. E em alguns casos, a suplementação ela não é necessária e a suplementação, do jeito que ela tem sido feita, ela passa a apresentar um risco, às vezes, não um risco pró-inflamatório, cardiovascular. Então, a gente que suplementa o ômega 3, a gente suplementa com o objetivo de melhoria da função cognitiva, proteção cardiovascular, principalmente, né? Em alguns casos, a gente tem visto que o desequilíbrio no índice ômega 3 e ômega 6, ele tem trazido um efeito pró-inflamatório. Então, ele tem trazido um risco. Né? E a orientação que o laudo dá, geralmente, é substituir a fonte, né? Uhum. Sair do óleo de peixe, ir para um óleo de cânhamo, ir para uma groselha, ir para um outro recurso nutricional. Sim, sim, mudar totalmente essa via, mudar a via. E na parte da inflamação crônica também, um outro teste que a gente tem trabalhado bastante é a parte da idade biológica. Né? Então, o que, alguns anos atrás, foi publicado um artigo, né, que é aquele Hallmarks of Aging, né, que são os fatores de envelhecimento. Entre os fatores de envelhecimento mais impactantes ali é a inflamação crônica. E tudo que leva à inflamação crônica nos envelhece. Sim. A inflamação crônica causada pelo lipedema nos envelhece, pela obesidade nos envelhece, porque, aliás, a obesidade também é uma doença inflamatória. É uma doença inflamatória. Então, tudo que produz inflamação no nosso organismo nos envelhece. Né? Em casos de obesidade, por exemplo, a gente tem artigos científicos de redução na idade biológica, confrontada à idade cronológica, de 37 anos. Então, é muita diferença. Né? A minha diferença, por exemplo, foi de 13 anos. Então, assim, também é muita diferença. Né? E o que a gente conclui daí é que, assim, o tratamento da doença inflamatória, ele não te resolve somente uma questão de saúde, mas como também te rejuvenesce. Sim. Sim, faz muito sentido. E daí imagina essa paciente com lipedema, vamos pensar que ela vai fazer esse teste.
O lipedema, ela já vem por si só com essa deficiência mitocondrial. Não existe metilação, né? Que são gorduras diferentes. A gordura do lipedema, eu sempre falo que é uma gordura sem energia, né? Enquanto a nossa gordura, a célula de gordura é amarelinha, bonitinha, querendo ou não, ela funciona ainda, ela roda. A do lipedema é uma gordura mais acinzentada, é uma gordura sem energia. Não tem mitocôndria, não tem nada ali. Imagina você fazer esse teste nessa paciente, quantos anos ela vai ter? Daí nós vamos tratar essa inflamação, fazer um teste novamente para mostrar para ela a diferença, né? E é um bom marcador também de efetividade do tratamento, né? Sim, Porque sim. aquela mulher que tem 45, 50 anos, que apresenta uma idade biológica de 60 e depois reduz para 35, né? É um impacto imediato e que dá também uma sensação de resposta melhor ao tratamento, né? Uma fidelização com o profissional e uma adesão maior ao tratamento. Sim, sim. Elas vêm muito buscando essa parte externa, né? Falando idade, né? Mulher, né? Sempre busca essa parte externa, mas quando você começa a fazer essa condução de tratamento, daí na consulta seguinte elas não lembram que elas tinham as dores. Elas olham para as pernas, não tem aquele roxo que aparece do nada também, que é um clássico do lipedema, né? Os hematomas aparecem, porque ela não detoxifica corretamente. Tem relação com o fígado também. Fala, gente, agora o roxo sumiu, né? Tô me sentindo mais disposta, né? Então elas vêm com essa parte estética, mas quando elas vão esquecendo o que elas tinham, elas ficam muito felizes. Então, esses resultados, né, dá muita efetividade, porque elas falam, gente, realmente, eu cheguei aqui com 80 anos, tô indo embora com 40, né? Anos depois, agora eu tenho 40. É muito legal, muito legal. E tem também aquele que você faz de massa muscular, mais voltado para essa parte de atividade física, que também dá para você conciliar, porque como elas são sarcopênicas, nós precisamos focar nessa parte de massa muscular também. Então, uma coisa vai totalmente sendo ligada à Que outra. vai adequar a nutrição, treino, tudo, né? Para Exatamente. essas mulheres que têm essas condições, para muitas condições patológicas, as intervenções elas são padronizadas, né? Sim, sim. No caso do lipedema, é uma intervenção padronizada ou tem que ser individualizada? Tem que ser individualizada, tem que ser individualizada. Porque tem pacientes que elas já têm um estilo de vida, elas são saudáveis. Elas já fazem tudo certinho, entendeu? Então, são alguns marcadores que a gente precisa mexer, alguma suplementação que a gente precisa ajustar, entendeu? Agora, outras não. Tem umas que é, por exemplo, o lipedema você não pode fazer nada que tenha muito impacto. Só que eu tenho pacientes de lipedema que elas fazem crossfit, né? E dependendo da atividade física, ela aumenta esse processo inflamatório, né? Então, como é que eu vou falar para essa paciente que faz crossfit mudar esse estilo de vida dela por conta disso, né? Então, nós precisamos fazer essa adequação, cada caso é um caso. E dá para adequar? Dá para Porque adequar. até no cálculo da idade biológica, isso a gente vê, por exemplo, pessoas que são aparentam estarem extremamente saudáveis, só que são, por exemplo, triatletas ou corredores de longa distância que estão completamente inflamados ali por overtraining, né? O Sim, excesso do treinamento, sim. do Da atividade física, do esforço físico. E o que a gente vê na prática é que isso aumenta a idade biológica absurdamente. Sim, é. E daí pregar esse saudável até que ponto, né? Até que ponto você está saudável? Né, os ajustes nutricionais em relação a isso, quais são os mais comuns? Porque, por exemplo, um dos gatilhos, naturalmente, deve incluir o açúcar, né? Uhum. O que evitar, né, no paciente com lipedema, né? Não existe uma dieta específica para lipedema. Isso tem que deixar muito claro, né? Porque qual é a dieta que eu preciso fazer para o lipedema, né? Cada corpo responde de um jeito, mas o que evitar assim de imediato? O açúcar, né? O glúten. Eu falo, gente, cuidado com o glúten, pelo amor de Deus, né? E quando eu falo leite, não é zero lactose. É a caseína que é o problema de tudo, que acaba com o nosso intestino. Então eu falo retirar o leite, eu falo retirar toda essa família do leite, né? E aí elas sofrem por conta disso. A bebida alcoólica também atrapalha demais, demais. E nunca fazer essa troca do diet, light, fit. O sódio prejudica, porque as pacientes com lipedema, elas têm muita retenção. E daí elas fazem essas trocas, tem muito aditivo, tem muito mais sódio, e isso prejudica porque elas ficam extremamente inchadas, né? Então, o açúcar, o glúten, o leite, a caseína, né? E eu falo, cuidado com a bebida alcoólica. Mas, Amanda, de tudo, como é uma mudança de estilo de vida, não dá pra viver pra sempre sem nada disso. Amanda, o que eu preciso tirar de vez? Isso é o que eu falo pras minhas pacientes. Gente, vamos tirar o leite. Vamos tirar o leite. Porque açúcar você consegue conduzir, você consegue manejar, né? O glúten a gente consegue orientar a paciente, mas o leite, tipo, colocou uma vez, daí vem, altera o intestino de novo, dor de cabeça que nem lembrava mais que tinha, entendeu? Então, o leite. Eu não tenho nada contra o leite, né? Mas, assim, se é pra evitar, tipo, de vez, é o leite.
E a substituição do leite para manter aquele café com leite pode ser com leite vegetal, por exemplo? Pode ser com leite vegetal, eu gosto muito do leite de aveia, porque como elas já não conseguem bater a meta proteica delas, já vem com sarcopenia, vamos colocar o leite de aveia, entendeu? Porque assim também, tem que calcular exatamente a quantidade de gordura que você coloca naquele intestino, porque ele comporta até uma quantidade. Então, às vezes elas vão passando muito de mão, né? É leite de aveia, daí vai o leite de amêndoas, é leite vegetal, vai para os nuts. Ah, eu quero um amendoizinho, um amendoim extremamente inflamatório. Então, eu sempre falo, cuidado com essa família também. Inflamatório e alergênico, né? Alergênico, E alergênico. você, te acompanhando, eu vejo que você sempre faz uma diferenciação muito grande do que é alergia, sensibilidade. Exato, porque elas não sabem distinguir, né? Tô com diarreia, pronto, vamos resolver. Não, gente, é a diarreia, é a dor de cabeça, né? É aquela dor no corpo que você tem, aquela falta de concentração. Então, vamos separar o que tá acontecendo. Se é inflamação, a gente precisa entender qual o caminho da inflamação, qual a origem dessa inflamação. Qual a origem dessa inflamação. E qual que é o caminho imunológico, né, da resposta inflamatória ali, né? Que é isso que vai acelerar o tratamento e a efetividade na resposta, né? Exato. Além da dieta, né? Além da dieta, da questão da readequação da atividade física, dos exercícios, o que mais participa do manejo do lipedema? Daí nós entramos com essa parte, a minha parte, né? Porque eu preciso da equipe multidisciplinar para ajustar essa parte hormonal, olhar toda essa outra linha. Daí nós entramos com os fitoterápicos, sim, né? Daí eu gosto muito de colocar fundamental, sempre tem que ter, né? Tirando essa parte do ômega, o paciente com lipedema sempre tem que ter uma reposição de ferro, porque elas vêm com essa deficiência de ferritina, elas não conseguem vitamina D. Eu sempre falo, vamos pensar na cúrcuma, na berberina, na quercetina, é o básico, né? Daí sem falar dessa parte de intestino, né? Mas o básico que paciente com lipedema tem que ter e sempre ficar fazendo essa rotação. Chás, o chá verde tem que ser, tipo assim, regra pra vida. Pacientes com lipedema tem que ter o chá verde, porque ele é anti-inflamatório, né? Então a gente sempre tem que pensar no chá verde, sempre. Feita a intervenção nutricional, atividade física, suplementar, quanto tempo essa paciente pode esperar já alguma melhoria? Olha, a melhoria, do primeiro para o segundo mês, elas já voltam felizes. Amanda, eu tô dormindo bem, porque você modulou o intestino delas. Amanda, eu não tenho mais dores nas pernas. O clássico, redução de dor no intestino. No primeiro mês, é isso que acontece. Daí ela já vai conseguindo entender que a composição corporal dela tá melhorando. Aquela água aumentada já não existe mais, a gordura. Em 6 meses, é uma outra paciente. Em 6 meses, é uma outra paciente, é uma outra perna, é um outro braço, entendeu? É uma outra pessoa. Mas, assim, no primeiro mês, redução de dor, disposição, sono, assim, é clássico. Sempre tem. Os principais desafios que você enfrenta com o paciente na tua clínica para que você tenha maior efetividade na intervenção? Os pacientes, eles já chegam frustrados, eles sentam na minha frente desacreditados. Para eles, eu sou apenas mais uma nutricionista que eu tô indo passar, que ela vai me dar uma dieta porque eu quero emagrecer. E daí, quando eu sempre falo assim, eu não quero que você emagreça. Eu quero que você desinflame, que você tenha qualidade de vida. O seu peso para mim não importa, né? Porque elas pensam só na gordura. Falo, gente, é massa muscular, é água, tem sua parte óssea, tem tudo. Então, elas já chegam já com o pé atrás, desacreditadas. E daí, essa dificuldade de conduzir para troca. Porque eles gostam de dieta, né? Eu falo, gente, eu não gosto de dieta, porque dieta tem data para começar e para acabar. E o paciente, ele busca uma dieta. Ai, com 30 dias, 60 dias eu tô com essa nutri, depois eu vou para outra. E daí, quando eu falo, não é uma dieta, é uma mudança de estilo de vida. Reeducação. Reeducação alimentar. E você precisa tirar isso, porque isso te prejudica, eles ficam frustradas. Elas relutam um pouco, né? Porque, tipo, é uma vida, né? Não é somente comer, né? É o que você fazia com essa comida, em que contexto ela entrou na sua vida, né? Tem o comer emocional, tem aquela memória afetiva. Então, eu falo assim, que é mexer no coração do paciente. Então, é complicado quando se trata de patologias. A gente está conversando muito sobre o que tem de novo, né? Sobre o que a gente está usando hoje, em termos de ferramenta, em termos de intervenção para tratamento do lipedema, para diagnóstico e tratamento do lipedema, né? Como é que você enxerga daqui para frente? Olha, eu acho que eu tô muito animada, né? Porque agora que ele está ganhando essa visibilidade, é fundamental. Eu acho que cada vez mais as pessoas entenderem a importância de fazer esses testes, desses acompanhamentos, né? Então é fundamental, porque antigamente vai no vascular, dependendo se ele tem essa visão, se ele conhece o lipedema, porque muitos vasculares eles também não. Não, você que precisa perder peso, né? Então eu acho que tá vindo com muita força, o lipedema ele tá ganhando muita força, agora muita voz, e as pessoas elas estão entendendo que não é somente uma dieta. Nós precisamos de todo esse respaldo. Respaldo, né, ele é a medicina funcional, é a nutrição funcional. Sim. Tá? São temáticas que acabam vindo muito. E assim, define a nutrição funcional.
Como que ela é na prática, né? Porque na teoria é uma coisa, mas na prática da intervenção com o paciente é outra realidade. É outra realidade. Essa parte da nutrição funcional é fazer o paciente ele entender que não é somente contar aquela caloria, né? É fazer ele entender que ele precisa, eu preciso, na verdade, né, de braços, né? Ele precisa entender que ele precisa regular essa parte hormonal. Ele tem que entender que no corpo dele existe uma tireoide, né? Existe um fígado, existe um intestino. E eu preciso que o paciente ele entenda que existe essa parte dos neurotransmissores deles, porque eles não entendem isso. Então, é desassociar para associar novamente. Então, é essa conduta que eles precisam entender. São pontos específicos que você precisa tratar. Não é somente, tipo assim, agora essa bioimpedância, não. No lipedema, principalmente, não é somente uma bioimpedância. Eu preciso de uma densitometria óssea para te acompanhar, eu preciso tirar as suas medidas, eu preciso fotografar você, entendeu? Eu preciso de um endocrinologista do meu lado, eu preciso de um psicólogo do meu lado, eu preciso, sabe, de um vascular, eu preciso de um cirurgião. Então, é um braço. Eu preciso de braço junto comigo. A gente já encostou nesse assunto da saúde mental 2 vezes, né? Com a relação dos neurotransmissores. Sim. Entra um pouquinho nisso, comenta sobre a mudança de... Porque, assim, existem produtos, né, bacterianos intestinais que migram para o sistema nervoso central. E não só esses produtos que são reguladores, né, mas também tem as questões fúngicas e as micotoxinas, né, que são extremamente tóxicas e com impacto grande no sistema nervoso central. Isso é uma coisa que a gente também mede, né, as micotoxinas intestinais. Entra um pouquinho nesse assunto? Eu falo muito disso porque eu até dou risada com elas, porque eu falo assim: você tem oscilação de humor? Daí elas olham assim pra mim. Fala assim: você acordou muito bem, daí à tarde você tá triste. Daí você precisa exatamente comer um chocolate no seu final do dia, né? Ou você tem aquele comer que você não sabe de onde tá vindo. Amo queijo, você pegou um queijo, você pôs o queijo na boca, né? Eu gosto muito de falar assim que o queijo, a gente associa, né, a casomorfina com a morfina, né? O queijo, ele tira um pouco dessa dor do paciente, né? E daí ela fala assim, ela fica olhando assim pra mim e fala: por quê? Porque ela já não tem aquela produção de... Ninguém tem a produção de serotonina eficiente na vida, eu sempre falo assim. Mas ela já vem com esse quadro, realmente, que muitas são diagnosticadas com depressão, sabe? Bipolaridade. E não, entendeu? A paciente com lipedema, ela tem essa dificuldade também desse entendimento. Então, por isso que eu sempre brinco. Falo: meu amor, você não é bipolar não, gata. Só tá desajustado o seu lipedema, entendeu? Então, vamos conduzir essa parte de inflamação, vamos olhar para o seu intestino. Por isso que eu falo, eu preciso começar pelo intestino. Você vai tratar 2 sintomas e não vai tratar a origem. É isso, entendeu? Daí vai lá, tipo assim, tá tomando antidepressivo, acha que é bipolar. Fala: gato, você não é bipolar? Pelo amor de Deus. Então todo mundo é, né? Porque tem dia que eu acordo rindo, eu vou dormir chorando, né? Então eu falo: gente, não. Então vamos olhar por conta disso, porque elas já chegam tristes, entendeu? Já chegam tristes. Fora o fato de conduzir alguns tratamentos ou terapias por conta própria. Não, isso é clássico, né? Isso é clássico, entendeu? Vai dar um Google ali, ou vai no Instagram, né? Todo mundo formado em medicina no Instagram, né? Então vai ali, então, tô tomando isso, isso, isso. Olha, Amanda, eu vi que isso é bom pra me dar energia. Eu falo: mas tá precisando de energia? O que tá acontecendo que você não tá conseguindo produzir energia, né? Tá triste por quê? Tá tomando isso pra quê? Você precisa dormir? O que tá acontecendo? Daí quando você vai alinhando, elas vão entendendo, daí fica muito legal, muito legal. E regulando, né? Regulando sono, regulando estresse, regulando a alimentação, regulando a atividade física. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E precisa ter rotina, né? Isso pra tudo, né? Pra você ser bem sucedido em um tratamento, você precisa ter uma rotina. Você precisa ter um horário pra você acordar e um horário pra você dormir. Não aquela coisa engessada, mas o seu corpo ele precisa funcionar dentro desse horário. E eu sempre falo também que nós precisamos entender o horário do almoço, que no máximo até às 13, porque a nossa capacidade digestiva ela tá ali aberta para absorver aqueles nutrientes. Eu sempre falo: você tem problema para dormir, tem aquele sono agitado, pernas inquietas, não é para comer nada cru à noite, né? Porque o que acontece à noite? Acontece o reparo celular, a metilação, que horas que ela acontece? A detoxificação, que horas que ela acontece? Se você coloca muita coisa gelada, muita folha crua, a energia que é para fazer tudo isso vai para sua digestão. E daí você acorda cansado, você não consegue absorver nada, né? E fala: gente, por que eu tive esse sono ruim, né? Por conta disso. Então, até a temperatura e o horário que você coloca influencia tudo, entendeu? Às vezes uma salada à noite que, né? E eu sempre falo: o povo chega na minha sala, acho que eu vou mandar o povo comer um pedaço de uma carne ali, um pé de alface e vai dormir. Não. Eu não falo, vocês não têm que comer alface pra dormir, entendeu? Eu preciso entender qual é o que te nutre, o que te dá prazer também, né? Mas deixar pra comer um pé de alface, se quer comer também, come de dia. Entendeu? Senão a gente coloca uma fibra, vai colocando outra coisa e tá tudo bem. Então o horário também influencia demais no tratamento. E os pacientes, eles não se dão conta disso, né? Ah, meu intestino não funciona bem. Não toma uma água, a pessoa é um cacto, né? E daí vai tomar água só, tipo, na hora do almoço. Falo: gente, toma um chá de manhã, toma uma água morna, estimula seu peristaltismo, vamos ver como é que você responde, né? Só acorda com café.
11 horas da manhã tá quase matando no trânsito. Então, tudo isso influencia o que você coloca e o horário que você coloca. Conta um caso de sucesso, alguma coisa que te impressionou muito, assim, em termos de uma paciente que precisou ter uma intervenção mais agressiva, mais intensa, e que teve uma Olha, melhora. eu tenho duas assim que são as minhas queridinhas, que eu gosto de mostrar foto, gosto de compartilhar. Ela tá comigo já há uns 3 anos. Ela chegou e falando, Amanda, eu acho que eu tenho lipedema. E daí começamos a cuidar dessa parte do intestino também. Ela era muito relutante, não abria mão da cerveja dela de final de semana de jeito nenhum. Daí voltava parecendo um baiacu na segunda-feira, sabe? Meu Deus, engordei 3 quilos, Mas falo. cerveja é uma barrinha de cereal fermentada, né? Exatamente, né? Só que a diferença da cerveja e da barrinha é que a cerveja você viaja, né? Você vai muito além, né? A barrinha você fica ali lúcido, contido, né? E dela vinha sempre com aquele ganho de peso. Ai, engordei 3 quilos no final de semana, né? Aquela flutuação gigantesca de peso. E eu falei assim: vamos fazer um desafio? Vamos modular seu intestino? Vamos por etapa? Você deixa, né? Você permite? Relutou, fugiu, desapareceu, tipo assim, 8 meses, sumiu. Falei, ou ela achou outro profissional, ou ela tá nessa escondendo. E daí ela voltou. Ela falou assim: Amanda, eu quero operar. Eu quero fazer a cirurgia do lipedema. Daí eu olhei pra ela e falei assim: você não vai fazer a cirurgia. Enquanto você não tratar a sua cabeça e não entender que você precisa mudar o seu estilo de vida, você não vai fazer a cirurgia. Ou eu não vou te conduzir pra isso. Entendeu? Eu falei assim: eu apoio, te preparo. Mas se permita. E ela já tava nos 113 quilos, né? E daí no final do ano agora, a nossa meta era sair da casa dos 100, né? Ela me mandou uma foto com 98. Feliz. Desistiu da cirurgia. Amanda, eu não quero mais operar. Ela se reconheceu, ela não tem mais dores, ela não tem sintoma de nada. Agora ela corre, o 5K dela, porque também não pode ficar correndo muito. Ela entrou numa atividade física, ela pegou gosto pela corrida. Nós modulamos o intestino dela 2 vezes, entendeu? E ela falou assim: eu não quero mais fazer cirurgia. Ela desistiu. E eu tenho uma outra paciente que ela vinha muito, muito, muito bem, só que não conseguia mudar nenhum marcador de massa muscular dela. E as pernas dela, por mais que melhoravam, não tinha uma perca de gordura significativa. E daí eu falei pra ela assim, falei assim, você vai, eu brinco assim com as minhas pacientes, falo assim, você vai passar pelo deserto ou pela prova, né? Uns 2 meses, né? Mas se você fizer direitinho, vai dar certo. Se você sair da linha, você vai ficar perambulando no deserto por 40 anos, né? Eu sempre falo assim. E dela, ai, Amanda, será que eu consigo? Eu falei, você consegue. E 2 meses depois, isso já vinha de quase uns 7 meses, nós conseguimos perder, que é uma vitória pra gente, 800 gramas de gordura em cada perna. Então, assim, são detalhes, isso é besteira. Para uma paciente que tem lipedema, não é besteira. Não é besteira. Entendeu? Então, assim, é se desafiar, é trabalhar a mente delas, entendeu? Elas vêm com essa visão, eu vou operar porque a cirurgia. Não. E daí, quando eu mostro para elas que a cirurgia é a cereja do bolo, você fez tudo bonitinho, aí sim você consegue, aí é muito legal. É a busca pela resposta rápida, né? Eu até falei que o meu teste de idade biológica deu 13 anos, mas eu errei a conta, são 15 anos de diferença, né? Então, assim, eu tava com 43, hoje com 44, deu 28 meu resultado. E assim, não foi um resultado que surpreendeu, porque eu vinha há 1 ano com redução de 12 quilos de peso, adequação de dieta, adequação de atividade física, manejo do sono, manejo do estresse. Então, tudo que foi feito de anti-inflamatório surtiu um resultado, e um resultado que eu consegui medir. Né? Fora as questões que são mais subjetivas, né? A melhoria da qualidade de sono, a melhoria do desempenho e concentração durante o dia, o próprio reequilíbrio hormonal. Então tem muitos impactos ali que são subjetivos e que eu consegui também perceber. Né? O quanto é difícil, mas o quanto vale a pena, e após passar por esse, você falou em 2 meses, né? 2 meses de sofrimento, mas o quanto vale a pena passar pelos 2 meses de sofrimento, porque depois vira um hábito que você não consegue voltar para o anterior. Então o teu hábito de fato ele muda, e talvez aquela necessidade dessa cervejinha ou da barrinha de cereal fermentada no fim de semana, ela deixa de existir. Né? É engraçado porque elas voltam e falam, eu não quero mais. Tipo, Amanda, eu não vou fazer mais isso, entendeu? E tem uma agora que eu lembro, tem 2, na verdade. Uma, ela conseguiu, tá, com esse processo inflamatório equilibrado, ela quer engravidar. Então agora ela tá pronta. Porque sabemos que vai alterar toda essa parte hormonal de novo. E ontem, de uma outra paciente, eu recebi a fotinho do teste. Tô grávida. Entendeu? Tô grávida. Então elas vêm, não é somente com essa parte. O TSH dela tava nas alturas, entendeu? Eu falei, a gente tem que equilibrar tudo isso. Ajustou, será que eu consigo? Eu falei, agora é paciência. Tá grávida. Entendeu? Tá grávida. Que legal. E daí é uma outra jornada, né? A paciente grávida com lipedema também, você tem que pegar no colo, né? Explicar porque muda tudo de novo. Mas é muito gratificante, é muito gratificante. Eu me apaixono cada vez mais por cada paciente que chega na minha sala falando sobre lipedema. Eu sempre falo assim que cada lipedema tem uma história. Por isso que cada tratamento de lipedema é individualizado, entendeu? Dá um recado
para as pacientes, para mulheres em geral, com relação às ferramentas, a busca, a orientação, tá? O que você sugere que elas procurem para melhorar a qualidade de vida delas em casos de suspeita de lipedema, e também deixa um recado para o profissional, teu colega. Eu sempre falo assim para as meninas, né? Cada lipedema tem uma história. Meninas, não é culpa de vocês, sabe? Tentar e achar que vocês fracassaram, sabe? Amanda, eu não consigo perder peso, eu não consigo ganhar massa muscular, eu estou me sentindo feia, sabe? Eu não me reconheço mais no espelho, eu perdi minha identidade. Isso não é culpa de vocês. E vocês vêm de anos tentando, buscando, em dietas, em produtos milagrosos. Infelizmente, não existe milagre, nada acontece de um dia para a noite. E o lipedema, ele não tem cura e vocês precisam entender isso, entendeu? Então, cada uma tem uma história de vocês. Eu só preciso entender quando foi que isso aconteceu, né? Quando é que vocês descobriram o lipedema e quem são vocês depois do lipedema? Então, o tratamento do lipedema é resgatar sua identidade, fazer vocês entenderem que nunca foi culpa de vocês. E sim, vocês não tinham um diagnóstico. Não tem como tratar um paciente se você não sabe exatamente de onde vem, né? Então, eu sempre fui acima do peso, talvez você sempre teve lipedema e você nunca soube. Então, precisa distinguir para vocês entenderem. Nunca foi culpa de vocês. Vocês só não tinham um diagnóstico correto. Vocês não tinham um tratamento adequado. É isso. É isso. Gente, conversa de hoje espetacular, né? Leve e, assim, com uma quantidade de informações absurda. Tá? E o mais importante para nós, que é a nossa preocupação sempre, o nosso desejo sempre, é levar informação nova, é levar informação que deixem tanto profissionais de saúde quanto indivíduos, pacientes, mais curiosos, mais cientes sobre as oportunidades e as ferramentas diagnósticas que estão disponíveis. Não só diagnósticas, mas de intervenção terapêutica também. A gente busca longevidade, qualidade de vida, e isso passa obrigatoriamente pela desinflamação, pela redução dessa inflamação crônica, porque isso é o que nos envelhece, isso é o que nos traz sintomas e o que destrói a nossa qualidade de vida. Então, se esse assunto foi interessante para você, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar com outros assuntos que você quer ver aqui, porque a gente vai buscar trazer mais colegas, mais profissionais, mais amigos aqui, parceiros nossos, para deixar vocês cada vez mais atualizados. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Amanda. Eu que agradeço pelo convite e também peço para os colegas do lipedema, os vasculares, né? Nós precisamos nos unir porque ainda assim está sendo falado agora, mas ainda existem poucos profissionais que abraçam essa causa de verdade, né? Que são dispostos a entender, né, com esse olhar que nasce, tipo assim, não é só um profissional sozinho. Não sou eu sozinho, eu preciso de ajuda, né? Então, acho que nós precisamos aumentar essa comunidade, né? Sem dúvida. E muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês falando desse tema. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.